Estamos gravando! Boa tarde a todos, mais uma vez. Daremos início a mais uma maravilhosa reunião de orientação do projeto de comemoração pelos 5 anos do Grupo de Pesquisa Jurisprudência de Direitos Fundamentais. Quero dar as boas-vindas aos amigos, para essa nova fase do nosso projeto. Nós, então, hoje vamos falar sobre as orientações para a redação, a escrita do nosso capítulo do livro. Bom, gente, a gente estava conversando agora nos bastidores aqui, sobre essa questão da guerra da Rússia contra a Ucrânia. Muito triste, ver esse derramamento de sangue de pessoas inocentes, civis, um país sendo bombardeado. É realmente algo que é muito chocante para nós, em 2022, estarmos falando ainda de questões como nazismo, governos totalitários, armas, extremamente poderosas contra vidas que não mereciam estar passando por esse tipo de evento. Fica aí, então, o registro da nossa reunião, um momento histórico que passa ao mundo, que reforça a importância do estudo dos direitos humanos fundamentais. Bom, queridos, vou projetar aqui, então, o nosso slide. Todo mundo consegue ver bem o slide? Mandem um ok, por gentileza. Maravilha, então. Olha só, gente. Nosso projeto de comemoração pelos 5 anos do grupo de pesquisa. Vocês não estão ouvindo a chuva mesmo? Está um barulho imenso aqui. Olha só. Nós começamos, então, com o nosso curso de extensão, que no planejamento inicial está com 18 horas, mas, na verdade, deu uma carga horária de 30 horas, Nós vamos, inclusive, passar uma lista para vocês preencherem o nome completo para a emissão dos certificados, beleza? Vamos, então, colocar aí... A Amanda levantou a mão? Pode falar, Amanda. Amanda? Foi sem querer. Tudo bem, então. Segue o jogo. Olha só, nós vencemos essa primeira etapa do curso de extensão. Nosso curso de extensão ainda está no YouTube, em virtude desse momento, da elaboração dos capítulos do livro. Se você não assistiu alguma das aulas, é importante que você revise, esse conteúdo, principalmente do tema que você foi sorteado. Nós já organizamos, a estrutura dos alunos que escreverão sobre quais acórdãos do Supremo, já está tudo dividido, tem uma planilha ali indicando quais são os temas. E agora nós avançamos para a publicação do livro, a redação do livro, dos capítulos do livro, que terá aí 30 decisões do Supremo Tribunal Federal. Assim que nós encerrarmos essa fase, nós começamos a última parte do projeto, que é a gravação dos podcasts, a gravação aí, cada capítulo do livro, cada decisão estudada, nós teremos a gravação do podcast com os alunos. Adriele pedindo desculpas pelo atraso. Adriele, fique tranquila, por problemas técnicos, a gente acabou de iniciar a reunião. Então você não perdeu nada por enquanto. Olha só, gente, nós fizemos então o nosso curso de extensão dezembro, janeiro. Agora nós vamos para a elaboração dos capítulos do livro e, na sequência, é por isso que é importante esse momento, gente, vocês lerem as decisões e já anotarem, fazerem um fichamento bem feito, porque vocês vão escrever o capítulo do livro e depois nós vamos gravar os podcasts, Vai ser roteirizado, a gente vai ter outras reuniões para preparar os alunos sobre esse evento, mas você vai estudar uma vez só para 2 situações, para escrever o capítulo e também para gravar o podcast. Vamos então começar o tema da nossa reunião de hoje, reunião de orientação, estrutura do capítulo do livro. Queridos, primeira ideia importante a ser destacada é que o nosso livro ele tem um formato diferente. Ele tem uma inspiração nos casebooks americanos, ou seja, é um livro que vai tratar de casos, é um livro que vai explorar jurisprudência. Exatamente por isso, é necessário que nós tenhamos uma estrutura mínima, uma estrutura básica. Todos os capítulos do livro
terão uma estrutura padrão. Então, você vai perceber, hoje na nossa reunião, que os capítulos serão divididos em duas partes. Na primeira parte, a estrutura padrão. Então, todo mundo vai ter que preencher ali as informações de cada tópico. E no segundo momento, o comentário da decisão, que aí sim eu dou liberdade para que os alunos escrevam as suas percepções, as suas críticas, a sua análise sobre aquele texto que está sendo estudado. Olha só, o livro então está dividido basicamente em 4 partes. Nós teremos o prefácio com o professor convidado, a apresentação do projeto comigo e com o professor Renato. Teremos uma primeira parte, um capítulo introdutório que eu devo escrever para que o leitor entenda, né, a estrutura da proteção jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal sobre grupos vulneráveis. E a segunda parte serão 30 capítulos que são as decisões que nós estudamos e que estarão no livro, então, de forma resumida. A gente tem uma perspectiva, uma previsão de 500 páginas para esse livro, e a grande questão é que os alunos terão mais ou menos 15 páginas para escrever o seu capítulo de livro. Basicamente, serão 15 páginas por aluno, ou pela dupla, né? Olha só, agora nós chegamos no momento mais importante, a estrutura padrão do capítulo do livro. Eu vou te passar um passo a passo e depois eu vou encaminhar para vocês um arquivo em Word com a estrutura pronta, a estrutura montada, qual é a fonte adequada, o tamanho da fonte, espaçamento, tudo bonitinho. Vocês vão preencher dentro dessa estrutura para que a gente tenha, né, uma estrutura padrão a ser seguida por todos os alunos. Mas então, como que vai funcionar, professor? Nós vamos ter, então, a estrutura padrão, a ação, ou seja, o acórdão, né, que vai ser estudado, foi ajuizado por quem? Quem é o relator? Está faltando uma partezinha aqui do relator, né? E foi julgada quando? Essa é a parte da identificação do precedente. Depois nós teremos análise da decisão. Aí vai lá, o caso. Então vocês terão um espaço para resumir o caso. Esse caso se trata disso, disso, disso e disso. Depois, o que foi decidido? Vocês vão resumir a decisão e nós vamos colocar o dispositivo do acórdão. Então, no próprio julgamento, né, no próprio acórdão ali, lá na última página, né, nas últimas páginas, nós vamos copiar o comando da decisão. Depois, nós vamos citar também quais foram os precedentes que foram discutidos naquele caso concreto. Por isso que é importante vocês fazerem um fichamento com bastante atenção, considerando que vocês precisam estar anotando, né? Olha, teve um caso da Suprema Corte Americana que foi mencionado aqui no acórdão. Teve um caso da Corte Interamericana de Direitos Humanos, um caso da Corte Europeia, teve um caso do Tribunal Constitucional Alemão. Nós vamos, então, sinalizar quais foram os acórdãos que o Supremo citou, mencionou na sua ratio decidendi, né? Então, vamos anotando aí esses julgamentos. Depois tem a parte da ementa do caso. Isso nós vamos copiar do acórdão também. A ementa fica logo no início. Eu vou colocar um acórdão na tela e vou te mostrar isso daqui a pouquinho, né? Onde fica ali todas as informações principais. Terminei de colocar a ementa, nós vamos para os comentários do autor. E aí você terá um espaço para escrever o seu capítulo do livro, né? Então você pode colocar o título que você preferir sobre aquele tema, sobre aquele caso concreto, e nós vamos ter uma estrutura aí de artigo científico, de capítulo de livro. Para ficar mais tranquilo, vamos para a parte prática, para você ver como vai funcionar. A estrutura do livro funciona assim. Análise do caso, você vai ter até 4 páginas para escrever. O resumo do caso, do que se trata aquele caso. O que foi decidido no caso, no máximo 2 páginas. Tudo bem? Então você vai citar ali um resumo da decisão e depois nós vamos colar o dispositivo. Vou te mostrar já já isso na prática. Por fim, você terá 9 páginas para fazer os seus comentários. É aqui que você tem liberdade para escrever sobre aquele caso que foi estudado. Aqui é uma estrutura de introdução, desenvolvimento e considerações finais, com as referências ao final, né? O máximo do capítulo aqui tem que ter 15 páginas. Todo mundo junto até aqui?
Basicamente, todo mundo vai trabalhar com essa estrutura. Professor, a ementa do meu caso é muito grande, passou de 2 páginas. Não tem problema, nós vamos ajustando, né? Às vezes a ementa vai ser pequenininha. Professor, a decisão para mim deu 1 página só, não deu 2. Não tem problema, essa é a estrutura mínima. Se precisar um pouquinho mais, se ficar um pouquinho menos, não tem problema. O importante é que a decisão esteja dentro desse parâmetro, dentro dessa organização. Olha lá então, gente, passo a passo. Deixa eu só mostrar para vocês aqui. Eu vou abrir um acórdão na sequência. Deixa eu só fazer esses destaques, depois nós olhamos a prática, né? Passo a passo, então. Primeira parte do nosso trabalho. Fazer a leitura do acórdão e fichar os tópicos mais importantes. Isso vocês já estão fazendo desde quando nós liberamos a lista aí, né, dos acórdãos. Então, faço a leitura, vou anotando os tópicos, vou anotando citações que eu posso colocar no meu texto. Maravilha. Depois, estrutura do acórdão. Esse é um ponto que eu preciso conversar com vocês. Gente, nós temos alunos que já são formados, na verdade, já são profissionais do direito, mas nós temos alunos dos primeiros anos também. Então, eu vou reforçar algumas ideias. O acórdão tem 3 partes. O acórdão tem relatório, fundamentação e dispositivo. Vocês que leram o acórdão perceberam isso. Começa com o relatório. Nós sabemos que quando um caso é julgado pelo Supremo Tribunal Federal, assim que o caso chega à corte, assim que a ação é ajuizada, se for uma ADI, uma ADPF, uma ADC, uma ADO, ou se for um recurso extraordinário, recurso em habeas corpus, recurso em mandado de segurança, a primeira etapa é a distribuição daquele caso para o relator. Professor, quem é o relator? Relator é o ministro que é sorteado e ele se responsabiliza pela condução do julgamento. Então, é ele que vai analisar o processo pela primeira vez. E ele, então, faz o relatório, que é um resumo daquele caso, um resumo do que se trata aquela ação e qual foi a movimentação processual daquele caso. E depois o relator faz o voto. Ele, então, prolata o seu voto. Por isso que quando tem um julgamento na TV Justiça, você já ouviu falar assim, acompanhe o voto do relator. Já ouviram isso? Os ministros dizendo, acompanhe o voto do relator. Ou então, peço vênia, peço licença para divergir do relator. Então, geralmente, o relator é aquele que assume o caso pela primeira vez, faz o relatório, que é esse resumo daquela decisão, né? O que se trata aquele caso, quem ajuizou, quais foram os pedidos, teve amicus curiae, não teve, teve medida cautelar, não teve, pediram liminar, não pediram, faz o relatório e, na sequência, profere o seu voto. Depois nós passamos a colher os votos individualmente pelos demais ministros. E aí nós avançamos, então, para a fundamentação. Queridos, na fundamentação é onde nós temos o voto individualizado de cada um dos 11 ministros do Supremo. É o que nós chamamos de ratio decidendi. É onde você encontra a motivação, a fundamentação, a razão de decidir. Aqui, o que eu preciso que vocês tomem cuidado? Presta atenção aqui. Vocês sabem que os julgamentos no Supremo podem ser por unanimidade, podem ser por maioria. Então, às vezes, você tem um caso que foi julgado, deu 11-0. Beleza, o relator votou, todo mundo acompanhou o voto do relator. Ou você pode ter um caso 6-5. Tudo bem? Qual é o cuidado que vocês têm que ter? Olhei o meu acórdão. Primeira coisa que eu vou fazer. Qual foi o resultado desse acórdão? Nós tivemos um acórdão 11-0? Nós tivemos um acórdão 6-5? Nós tivemos um acórdão 10-1? Por que isso é importante? Para você tomar cuidado na hora de escrever o seu texto e não se embasar em votos vencidos. Eu não posso falar, olha, o ministro Marco Aurélio disse isso. Então, mas o ministro Marco Aurélio foi voto vencido. O voto vencedor foi de outro ministro. Primeira coisa que eu tenho que prestar atenção. Quantos ministros votaram
E como votaram? Professor, como que eu sei isso? Olhando a última página do acórdão, tem lá a decisão. Quem foi o relator? Qual foi o placar do julgamento? Às vezes nem foram os 11 ministros, né? Às vezes um ministro estava ausente, às vezes uma cadeira estava sem ministro no Supremo, às vezes um ministro estava impedido de julgar, né? Então a primeira coisa é analisar qual foi o placar do julgamento e quais ministros votaram a favor e contra a tese vencedora. Todo mundo entendeu? Professor, eu posso sinalizar a divergência? Pode. Só que você tem que indicar que houve divergência. Olha, o ministro Marco Aurélio não concorda com a tese vencedora e apresentou esses argumentos. Só que você tem que demonstrar que aquele voto foi vencido, né? Então, cuidado para não fundamentar o seu texto em votos vencidos. Todo mundo junto até aqui? Mandei um ok aí. Essa chuva eu estou com medo da internet cair. Muito bom. E depois nós temos o dispositivo. O dispositivo está lá no final do acórdão, é o comando da decisão. Então, é um parágrafo, 2 ou 3 parágrafos no máximo, com o resultado do julgamento. Vou te mostrar daqui a pouquinho, olhando um acórdão real com vocês. Atenção, lembre-se que você precisa resumir a decisão no máximo 4 páginas. Anote os tópicos principais, os principais argumentos utilizados pelo ministro, e você pode depois, seja no resumo, né? Mas preferencialmente no seu texto, você pode citar fundamentos que foram utilizados pelos ministros, né? Então, olha, teve um julgamento aqui, professor, o voto do Barroso foi muito importante. Então, estou destacando aqui o que o Barroso colocou. Você pode colocar isso. Só que como o artigo ele é pequeno, né? O capítulo do livro é no máximo 15 páginas, você vai ter 9 páginas para escrever, na verdade. Não vamos ficar fazendo muita citação, né? O casebook é uma indicação. O julgamento foi esse, a crítica é essa, a análise é essa. O argumento foi muito interessante. Então você pode resumir o fundamento, né? Mas se você tiver citações muito importantes para fazer, pode fazer também. Seja citação do próprio acórdão, seja citação de livros, de artigos científicos, de decisões. Vou falar disso daqui a pouquinho. Vamos avançando então. Para a elaboração do comentário sobre a decisão. Lá nas 9 páginas que você vai escrever ao final, você vai ter introdução, desenvolvimento e conclusão. Como que funciona esse desenvolvimento, professor? Eu indico para os meus alunos, geralmente, 3 tópicos de desenvolvimento. Então, introdução, tópico 1, 2 e 3, conclusão, que para nós seria considerações finais. Professor, eu quero escrever 2 tópicos, tudo bem? Tudo bem. Professor, eu quero escrever 4 tópicos, tudo bem? Aí eu já não sei, né? 4 tópicos em 9 páginas, será que vai ficar bem dividido? Professor, eu quero escrever 6 tópicos. Aí não dá, né, filho? Aí é muito. Então, você tem liberdade para ir desenvolvendo aí, né, o seu raciocínio em quantos tópicos você achar que é necessário. Mas vamos trabalhar com 3 a 4 no máximo, né? De 2 a 4, preferencialmente 3 tópicos, geralmente você consegue resumir bem a ideia do que foi desenvolvido. Tá grifado em vermelho para vocês e eu não posso ter problema com plágio. Muito cuidado com plágio. Gente, fiz uma citação, tenho que indicar a fonte. Se tem um capítulo de livro, se tem um artigo, se tem uma decisão, não pode ter texto de outras pessoas que não tenham referência. E aí nós vamos falar depois, então, das citações. Eu coloquei alguns exemplos aqui para vocês, né? Então, primeira ideia, referencial teórico. Você vai selecionar os livros, os artigos científicos, as decisões que você vai usar no seu texto. Não serão muitos, porque o texto é pequeno, né? Mas é sempre bom que você tenha algumas referências aí para fazer as citações. Eu passei para vocês uma série de artigos científicos, está lá no nosso Google Drive. Você pode usar esses artigos científicos, né? Eu recomendo que, professor, eu caí com um tema envolvendo o direito das mulheres. Baixe todo o material que está lá no nosso Google Drive, leia aqueles textos, faça um fichamentozinho e as partes muito importantes você pode citar no seu trabalho. O Alexandre está dizendo que tem um app pago, Plágios, caso queiram passar o artigo. Pô, Alexandre, que legal, cara. Depois a gente conversa sobre isso. Thiago dizendo que tem o Cop Spider também. Maravilha. Alexandre e Thiago já ficam escalados aí
como meus revisores de plágio, né? Assim que o trabalho estiver concluído. Bom, queridos, então vamos lá. Professor, primeira parte, li o acórdão, fichei o acórdão, beleza. Vou escrever o resumo do caso. Vou ficar citando argumento no resumo? Não. Resumo é resumo, né? Só se for muito importante mesmo. Senão se faz um resumo do caso em 4 páginas. Agora eu vou escrever 9 páginas o meu texto. Vou citar o quê, professor? Você pode citar o próprio acórdão, pode citar capítulo de livro, artigo científico, decisões da Corte Europeia, Corte Interamericana, Suprema Corte Americana, Corte Constitucional Alemã. Aí o texto é seu. A forma como você vai desenvolver o raciocínio é sua. Bom, depois eu vou falar mais de citação, né? Mas a gente vai adotar o sistema autor-data, que é o mais comum. Então, por exemplo, né, se fosse um texto do professor Gilmar Mendes, cita o texto, Mendes 2021, página 26. Basicamente, essa é a nossa forma de citação. A citação tem que ser padrão, tá? Todo mundo vai citar da mesma forma. O nosso livro vai ter um padrão de citação. Se for citação até 3 linhas, é no próprio corpo do texto. Se for mais que 3 linhas, margem de 4 centímetros, eu vou te mostrar tudo isso daqui a pouquinho. O que mais? Vamos agora, então, para a prática. Até aqui, alguém tem dúvida? Se tiver dúvida, pergunte. Se não tiver, manda um ok. Maravilha. Eu peguei um acórdão aqui, gente, que nós não vamos trabalhar. É um caso envolvendo direito dos animais. Exemplo, fichamento da ADI 4983 Ceará, que é o caso da vaquejada, inconstitucionalidade da vaquejada. Então vamos imaginar que eu no sorteio caí com o caso da vaquejada. Como que eu vou raciocinar o meu texto? Olha lá. Todo mundo consegue ver bem? Está um pouquinho pequeno, mas depois eu mando para vocês os slides. Começa pelo título, lá em cima, ADI 4983, Ceará, inconstitucionalidade da vaquejada. Então aqui você vai fazer resumidamente do que se trata aquele acordo. Vem o nome do autor aqui no canto, o alinhamento é para o lado direito, a sua qualificação a gente vai fazer como nota de rodapé, beleza? Tem um umzinho aqui, depois eu vou te mostrar o texto como fica. Aí começa, olha a estrutura padrão que eu conversei com vocês. Acórdão, ação direta de inconstitucionalidade número 4893 Ceará. Relator, ministro Marco Aurélio de Mello. Ajuizada por Procurador-Geral da República. Julgada em 6/10/2016. Análise da decisão. Tópico 1, o caso. E aí eu começo a resumir o caso. O Procurador-Geral da República busca a declaração de inconstitucionalidade da lei número tal do Estado do Ceará, que regulamenta a vaquejada como prática desportiva e cultural. E aí eu começo a desenvolver o raciocínio. Tudo bem? Depois eu vou colocar o texto aqui para vocês darem uma olhadinha. O que foi decidido? Aí vocês têm liberdade de resumir a decisão e citar o dispositivo. Estou citando o dispositivo aqui. Lembra que eu te falei que lá na última página tem um pedacinho que ele mostra o comando da decisão? Isso daqui foi copiado do acórdão, beleza? Depois a gente vai indicar isso no texto, né? Dispositivo do acórdão. O tribunal, por maioria e nos termos do voto do relator, julgou procedente o pedido formulado para declarar a inconstitucionalidade da lei número tal do Estado do Ceará. Olha lá como que você sabe quem estava vencido, gente. Vencidos os ministros Edson Fachin, Gilmar Mendes, Teoriza Vasque, Luiz Fux e Dias Toffoli. Ausentes justificadamente ministros Celso de Mello e Gilmar Mendes, que proferiram votos em assentado anterior. Presidiu o julgamento a ministra Carmen Lúcia. Então aqui você sabe quem são os ministros vencedores, votos vencedores, e os votos vencidos. Micaele disse que é legal, ela ajudou a ver melhor, porque na minha cabeça já tinha imaginado estrutura diferente. Tudo bem, Micaele, tranquilo. A ideia é a gente padronizar, né? Depois, professor, precedentes e dados na fundamentação do acordo. Então, dei uma lida rápida lá no acordo da vaquejada, encontrei 2 precedentes. Recurso extraordinário número tal, que é a farra do boi, ação direta de inconstitucionalidade número tal, rinha de galo. Só isso. Nós vamos indicar quais são os acórdãos que foram citados. Professor, no meu texto não tem nenhum precedente. Acho difícil, acho muito difícil. Se não tiver, a gente sinaliza que não tinha. Só que tem que ter certeza que não tem, né? Por isso que tem que ler o acórdão inteiro. Vai ter muito Suprema Corte Americana, Corte Europeia de Direitos Humanos, Corte Interamericana de Direitos Humanos, Corte Constitucional Alemã, Corte Constitucional da Colômbia. Vai ter uma série de acórdãos aí que vão ser citados ao longo do texto. Depois, ementa do acórdão. Vamos copiar a ementa também. E aí eu copiei aqui, daqui a pouquinho eu vou abrir o acórdão para vocês verem melhor.
Por fim, comentários do autor. Aí eu começo aqui o meu comentário. Vai ter o título, né? Não vai estar escrito comentários do autor, vai estar lá, ó, 5. Aí você escreve o título do seu livro, do seu capítulo, desculpa. E aí você começa a escrever. Olha lá, fonte Cambria, tamanho 12, espaçamento 1,5, alinhamento justificado. Recuo de primeira linha 2, parágrafo aqui 2, né? Eu vou te dar um arquivo já com tudo isso formatado, beleza? Você só vai substituir as informações e começar a escrever o seu texto. Estou lá desenvolvendo meu raciocínio, vou citar o professor Laurentino Gomes. Como a citação ela é com mais de 3 linhas, recuo de 4 centímetros, olha lá a citação autor-data. Gomes, 2007, página 120 e 121. Todo mundo entendeu? Está claro a todos? O que é texto seu vai ser aqui em cima. Tamanho 12, espaçamento 1,5, alinhamento justificado. Parágrafo 2. Citei um acórdão, citei um texto, citei um livro, citei um artigo científico, deu mais de 3 linhas, vou usar essa estrutura de citação. Para quem já escreve, gente, não tem diferença nenhuma, né? Você já está acostumado com isso. E aí, queridos, as referências lá no final vão seguir a estrutura também da ABNT. Então, Gomes, Laurentino, 1808, nome do livro, né? A editora e o ano. Tudo bem? Cidade, editora e o ano. Tem aqui as referências, então faz com que vocês façam isso. A Luísa está perguntando, tem que usar todos os precedentes citados ou posso selecionar os principais? Luísa, a não ser que sejam muitos precedentes, assim, que inviabilize o nosso texto, porque eu sei que tem acordos que são muito grandes, né? Se for muitos, aí a gente indica principais precedentes. Agora, se a gente conseguir encaixar todos, é mais interessante, porque a minha ideia é que o leitor, quando ele esteja lendo aquele texto, ele fala assim, bom, sobre o direito dos animais aqui, o que mais que tem para eu dar uma olhada? Né? Então, por exemplo, tem o caso da vaquejada, tem o caso da farra do boi, tem o caso da rinha de galo. Então, ele já vai saber ali, né, quais os precedentes foram invocados, inclusive precedentes estrangeiros. Agora, se tiver muitos, Luísa, aí a gente coloca só os principais. Beleza? Maravilha? Mais alguma dúvida, gente? Maravilha, então. Olha só. Bom, já anotem aí, vai. Eu vou te dar o prazo e depois eu vou entrar aqui em 2 arquivos, num acórdão do Supremo e no texto de Word. Você vai ter um mês, exatamente um mês, para me entregar esse texto, tá bom? Hoje é dia 5 de março, você vai me entregar no dia 2 de abril. É um sábado também, né? Então você vai ter aqui, ó, 1, 2, 3, 4 semanas. 4 semanas. Beleza? Para entregar 15 páginas. Vamos lá, queridos. Vocês já tiveram um tempo para dar uma lida no texto, né? Agora, então, vamos trabalhando. Vocês vão me mandar esse texto para correção, eu vou revisar os textos, vou devolver para vocês finalizado. A ideia é que a gente consiga fazer aí a correção do texto em abril, maio, no máximo, né? Para a gente mandar para a editora. Aí seria maio, junho, julho, para esse livro estar pronto em agosto. Dá 90 dias aí para a editora trabalhar o texto. Só que eu tenho que entregar para a editora pronto, né? Todo corrigido, parte gramatical, parte de estrutura, tudo bonitinho. Vocês vão ter um mês para me entregar, então, o texto. Até aqui, tranquilo? Agora eu vou te mostrar 2 arquivos. Primeiro deles. Todo mundo consegue ver bem aí? Todo mundo consegue ver o acórdão? Esse é o acórdão da vaquejada, queridos. Olha lá, né? A data do julgamento está aqui do lado. As informações que nós precisamos. Ação direta de inconstitucionalidade 4983 Ceará. Relator, ministro Marco Aurélio. Requerente. Quem que ajuizou a ação, professor? Procurador-Geral da República. Vai estar aqui. Às vezes vai ser mais de um requerente, tá? Tem que tomar cuidado com isso. Então, nessa primeira parte, eu já tenho a data do julgamento, o número do acórdão, quem é o relator e quem promoveu a ação. Todo mundo junto? Belezinha. Depois disso, essa é a ementa.
Olha a ementa aqui. Tá vendo? Depois ele começa o acórdão, ó. A ementa tá aqui em cima. Eu vou abrir um outro caso aqui. Vamos colocar API, união estável, homoafetiva. Só para vocês verem um outro exemplo. Deixa eu fechar isso daqui. Vou compartilhar o outro. Tá carregando porque é maior, né? Deixa eu abrir aqui para nós. Todo mundo consegue ver bem? Maravilha. Olha lá. A data do julgamento, o número do acórdão, ministro relator, ministro Carlos Aires Brito, quem foi o requerente? Procurador-Geral da República. Num primeiro momento, são essas informações. Aí vamos avançando. Olha a ementa aqui, tá vendo? Esse acórdão já indica melhor. Ementa. Item 1, item 2. Olha como essa ementa é maior, gente. Olha lá. A ementa já foi bem maior, tá vendo? Professor, a minha ementa e o resumo da decisão deu mais de 2 páginas. Não tem problema. Nós vamos colocar a ementa na íntegra, tá bom? Vamos colocar a ementa na íntegra. Porque a ideia do casebook é sinalizar como o tribunal decidiu. Muito bem. Aí, como é que eu vou saber, professor, como que foi decidido, né? Vou jogar lá na última folha. Olha lá. Tá vendo aqui, extrato de ata? É a última página do acórdão, as últimas páginas. Decisão. Daqui para cá vem a decisão, vem um resuminho da decisão. Olha lá. Então, essa parte aqui e essa parte, o tribunal conheceu da arguição do descumprimento de preceito fundamental 132 como ação direta de inconstitucionalidade, por votação unânime. Esse caso não tem voto vencido. O relator votou, todo mundo acompanhou. Prejudicado o primeiro pedido originariamente formulado da DPF, por votação unânime, rejeitadas e tal. E aí vem, né? Ainda por votação unânime, julgou procedente as ações, com eficácia erga omnes e efeito vinculante, autorizando os ministros a decidirem monocraticamente sobre a mesma questão, independentemente da publicação do acórdão. Então, aqui nós vimos que a ação foi julgada procedente. Esse é o dispositivo do acórdão. É onde você identifica o comando da decisão. Todo mundo entendeu? Então, vou subindo, né? Lá em cima, nós temos a ementa, que pode ser pequena, pode ser grande. Temos a ementa. E lá embaixo, nós temos o extrato aqui, né? Da ata, extrato de ata com o dispositivo. Vou fechar o compartilhamento, vou voltar para o compartilhamento da vaquejada. Olha só a vaquejada aqui, gente. Todo mundo consegue ver bem? Manda mais um ok aí rapidinho. Olha lá, né? A ementa da vaquejada bem menor, 2 parágrafos só. E aí lá no final, na última página, extrato de ata. Aí vem as decisões. Professor, nesse caso tem 3 parágrafos de decisão. Nós vamos colocar os 3? Na verdade, depende. Se não for necessário, não, mas pode colocar que depois, na hora de corrigir, se eu entender que não é necessário, eu tiro uma parte. O mais importante para nós é o seguinte: olha lá, decisão. O tribunal, por maioria e nos termos do voto do relator, julgou procedente o pedido formulado para declarar a inconstitucionalidade da lei número tal, do Estado do Ceará. Vencidos os ministros Edson Fachin, Gilmar Mendes, Teoriza Vasquez, Luiz Fux e Dias Toffoli. Então aqui eu já sei quem são os votos vencidos. Tudo bem? Maravilha, gente? Entenderam essa parte? Manda um ok aí. E vamos agora para a última parte da nossa reunião de orientação. Deixa eu ver aqui onde está o arquivo de Word.
Todo mundo consegue ver bem o arquivo de Word? Manda um ok aí rapidinho, estamos finalizando. Esse arquivo eu vou mandar para vocês lá no grupo do WhatsApp. Ele já está com a formatação pronta, percebe? Então, olha lá, o título já está tamanho 14, Câmbria. Aí vem lá, você vai substituir seu nome aqui. Onde está o 1zinho, que é nota de rodapé, eu coloquei uma breve qualificação. Olha lá, você vai colocar a sua também. Se forem 2 autores, vão ter 2 notas de rodapé. Aí começa, né? Acórdão, relator, ajuizada por, julgada em, análise da decisão. Aí o caso, eu fiz só um resuminho, eu vou te mandar um modelo aqui, tá? Para que você tenha uma ideia melhor de como você vai escrever o seu texto. E aí eu vou falando aqui e tal, sobre o caso, beleza. Aí vamos avançando. O que foi decidido? Você vai resumir a decisão, depois vai copiar e colar o dispositivo. Faz sentido a todos? Tranquilo? Precedentes citados da fundamentação. Aqui você vai indicar quais são os precedentes. Ementa do acórdão. Indiquei a ementa. E aí, por fim, vai começar o comentário do autor. Nesses comentários do autor, aqui você vai tirar comentários do autor e vai colocar o título. Então, a inconstitucionalidade da vaquejada e a proteção ao direito dos animais na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Então, tem um título o meu texto. Aí você começa lá, aí você pode dividir, né? Por exemplo, considerações iniciais. Aí você começa a escrever. Aí depois, estou lá escrevendo se tem alguma coisa, né? Ou introdução, pode ser introdução também. Introdução, beleza. Aí, na introdução, você não vai citar nada, tá? Introdução, geralmente, não tem citação. Aí depois, escrevi e tal, beleza. Aí vamos lá. 1. O direito dos animais na Constituição da República. Esse é o tópico 1. Escrevi lá sobre o tópico 1. Depois, 2. O conflito de direitos fundamentais. Direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado versus direito à tradição, cultura e patrimônio histórico. Eu vou falar sobre esse tópico. Escrevo lá, tal. Aí aqui, vamos colocar assim, por exemplo, a sólida jurisprudência do Supremo Tribunal Federal na proteção ao direito dos animais. E aí eu vou citar o caso da farra do boi, o caso da rinha de galo, vou citar o caso da utilização de animais em religiões de matriz africanas. Por fim, considerações finais e referências. Então, tem o título do meu comentário, começa a introdução, tópico 1, desenvolvo o tópico, tópico 2, desenvolvo o tópico 3, desenvolvo o tópico, considerações finais. A gente tem 9 páginas para escrever esse texto e indicar as referências. Todo mundo entendeu? Maravilha. Se tiver dúvida, pergunte. A Adriele está perguntando, as referências contarão dentro das 15? Adriele, a ideia inicial é que sim. Até porque a gente não vai ter como ter muitas referências, né? Mas aí, Adriele, vamos supor que a sua decisão, você não usou 2 páginas, você usou uma só. Então, você ganhou uma página a mais. Ao invés de ter 9, vai ter 10. Entenderam? Então, vamos trabalhando o texto para você ganhar espaço. Porque, vou colocar aqui de novo, só essa tela aqui para a gente ir embora, né? Isso, procurar não citar tanto também, exatamente.
Olha lá, gente, a estrutura mínima seria análise do caso até 4 páginas. Professor, eu consegui resumir o meu caso em 3 páginas. Beleza, você ganhou uma página para escrever lá no final. Professor, o que foi decidido, precedentes e ementa, não deu 2 páginas, deu uma só. Você conseguiu uma página a mais lá no final. Tudo bem? A ideia é que a gente trabalhe com até 15 páginas. Mas assim, professor, o meu caso é muito grande, a ementa levou 4 páginas. Eu vou perder? Não, você vai ter 9 páginas. Então, eventualmente, para os alunos que pegaram textos muito grandes, você não vai sair prejudicado. Então, pode ser que a gente tenha aí, né, capítulos de livro com 16, 17, 18 páginas. Tudo bem? Tranquilo? A ideia é que você tenha 9 páginas, para não ser prejudicado. Ah, o meu acórdão só de ementa vai dar 4 páginas, professor. Beleza, extrapolou 2 do nosso limite. Então, ao invés de 15, o teu texto pode ter no máximo 17. Tranquilo, queridos? Todo mundo entendeu? Vou disponibilizar todo esse material para vocês. Deu para dar uma clareada agora? Maravilha. Então, mãos à obra. Podem ir mandando dúvidas aí, eventualmente, né? Por inbox. E vai ficar show. Professor, por que eu tenho que ler o capítulo inteiro? Primeiro, para você resumir o caso. Segundo, porque depois você vai gravar um podcast comigo. A gente tem que escrever o roteiro desse podcast. Então você tem que saber tudo que foi decidido ali. Tá bom? Professor, meu acórdão é gigante. Eu sei, filho. Tem acórdão que é grande mesmo. Mas não tem problema, você vai ter um mês. Tá bom, queridos? Maravilha. Professor, por acaso já vai disponibilizar o documento Word? Ô, Richard, eu vou colocar, eu só vou finalizar alguns detalhezinhos, mas eu coloco até amanhã, tá bom? Coloco lá o documento para vocês já irem trabalhando. Belezinha? Maravilha, então. Se tiver mais alguma dúvida, pode perguntar. Se não, muito obrigado pela presença de todos. Um grande abraço e até a próxima. Bom trabalho, gente. Vai ficar show, hein? Conto com vocês. Um abraço e tchau, tchau.